Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse encontro. Nessa videoaula nós vamos tratar da elaboração de documentos escritos por psicólogos. Antes de trabalharmos quais são esses documentos e quais são os princípios éticos, técnicos dele, é fundamental que a gente contextualize em que momento a gente emite um documento psicológico, né? Primeiro, no geral, existem diferentes documentos. Vamos ver isso hoje, mas no geral, a maior parte dos documentos, você vai redigir após o processo de avaliação psicológica. Lembrando que a avaliação psicológica, ou mesmo o psicodiagnóstico, ele envolve 4 grandes etapas. A primeira etapa é a etapa de formação de vínculo. A gente quer saber por que a pessoa precisa desse laudo, por que a pessoa precisa dessa avaliação psicológica, né? De onde vem essa demanda, a gente gera hipóteses iniciais. A segunda etapa, a gente faz a aplicação de instrumentos e técnicas para avaliar os fenômenos definidos. Aqui, se a gente for observar lá na dinâmica que a gente está fazendo na nossa disciplina, em que a gente vai construir um laudo sobre o nosso colega, né? Nós estamos exatamente nessa etapa. A gente fez entrevista com eles, com o nosso colega, né? Com o nosso avaliando, e a gente está aplicando técnicas projetivas. Começamos a aplicar o HTP, fizemos uma breve pausa, mas vamos retomar em seguida, e também fizemos alguma observação do comportamento do nosso avaliando enquanto ele desenhava a casa. Depois que a gente aplica os instrumentos, a gente então parte para a etapa de elaboração de um informe escrito, de um laudo, de um parecer, enfim, de um relatório. E na sequência a gente faz a entrevista devolutiva. Então, esse slide é apenas para contextualizar em que momento a gente está, né, na nossa disciplina e também qual é o fundamento da elaboração de um informe escrito do nosso cliente, do nosso paciente, do nosso avaliando. O CFP ele trouxe algumas resoluções, ele foi apresentando ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, algumas resoluções que trariam instituiriam regras sobre como elaborar esses documentos. Jefferson, eu posso elaborar um documento de qualquer jeito? Não. Né? Seu documento, para ser aceito, para ter validade, para estar dentro das diretrizes, ele precisa estar de acordo com as resoluções. A primeira resolução do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, que tratava desse assunto, foi a Resolução 15 do ano de 1996. Essa resolução ela foi revogada e no ano de 2003 pela Resolução 007, também do CFP. No ano passado, em 2019, nós tivemos no começo do ano, no mês 4, uma revogação da Resolução 007 em 2003, mas no mês 6 de 2019 nós tivemos uma outra revogação da Resolução, né, da 04 de 2019. Portanto, a resolução do CFP 06 de 2019 é a última resolução que institui as regras para a elaboração de documentos escritos produzidos por psicólogo em seu exercício profissional. Ou seja, quando a gente quiser elaborar um documento, quando o psicólogo, né, precisar elaborar um documento, ele precisa consultar a resolução última, que seria a 06 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia. Então, se você jogar no Google Resolução 06/2019 CFP, você já vai encontrá-la. Mas para que isso não seja necessário, na aula de hoje nós vamos ver essa resolução em detalhes. Ok, pessoal? Então, veja, a Resolução 06 de 2019, ela objetiva trazer regras, apresentar regras para a elaboração de documentos escritos por parte dos psicólogos em seu exercício profissional. A resolução, ela orienta o psicólogo na elaboração de documentos escritos produzidos no exercício de sua profissão e ela também fornece subsídios éticos e técnicos necessários para a produção qualificada da comunicação escrita. Todo documento escrito pelo psicólogo, ele deverá seguir as diretrizes da Resolução 06 de 2019. Se o documento não for escrito com base nessa resolução, se ele tiver alguma coisa que a resolução não pede, ou se ele não tiver algo que a resolução pede, da forma como a resolução pede, então seria uma falta, né? Esse psicólogo ele estaria sujeito a uma falta ético-disciplinar. Ele corre alguns riscos aí na sua prática.
O que são documentos psicológicos, né? Na prática, os documentos eles são instrumentos de comunicação. Veja, então por isso é fundamental que a comunicação seja compreensível entre os psicólogos e, a depender do documento, entre profissionais da saúde, da educação. E veja, o instrumento é um instrumento de comunicação que resulta de alguma prestação de serviço, seja de um atendimento, seja de uma avaliação psicológica, seja de uma observação. Ou seja, há um registro de forma escrita do serviço psicológico que você prestou. O documento psicológico ele deve ser realizado mediante a solicitação do usuário ou seus responsáveis legais de um profissional específico. Então, o médico pode pedir um laudo, né, em relação aos responsáveis legais. Um pai pode trazer um filho, né, das equipes multidisciplinares ou também das autoridades, ou simplesmente ser resultado de um processo de avaliação psicológica. Os documentos psicológicos, eles concretizam informações fundamentais. Por isso, todos os dados que contém nele, no documento, devem ser fidedignos. Os documentos psicológicos, em todos os seus tipos, também devem considerar a natureza dinâmica, não definida, não definitiva dos fenômenos. Então, deve sempre trazer, né, uma ideia, ainda que seja no final, no esclarecimento final. Todo documento deve sempre trazer a natureza dinâmica dos fenômenos psicológicos, né? E não ser conclusivo no sentido de ser taxativo, né? Mas sempre trazer que é a forma como o sujeito se demonstrou naquele momento, ou a forma como ele se demonstrou naquela ocasião, naquela avaliação, certo? E também todos os documentos eles devem se basear em técnicas ou instrumentos que sejam aprovados pelo CFP, pelo Conselho Federal de Psicologia. Alguns princípios éticos dos documentos elaborados por psicólogos. Os documentos que o psicólogo emitir, eles concretizam informações fundamentais e devem conter dados fidedignos que validam a construção do pensamento psicológico e a finalidade a que o documento se destina. O documento ele deve considerar que aquilo que está escrito, né, é resultado de uma avaliação ou de uma intervenção psicológica, observando os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos nos fenômenos psicológicos. Esse documento ele também deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. Tudo isso a gente já comentou no slide anterior. O psicólogo deve fundamentar a sua decisão, obrigatoriamente, em métodos, técnicas e instrumentos psicológicos que sejam reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional do psicólogo, podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares. Veja, é possível que o psicólogo, dentre os seus instrumentos, né, dentre os instrumentos que são aprovados, reconhecidos cientificamente, ele pode ter, eventualmente, algum outro instrumento não reconhecido, porém, esse instrumento ele vai ser claramente trazido de maneira complementar. Você não vai poder elaborar um laudo, elaborar um parecer ou algum outro documento técnico do psicólogo a partir de um recurso auxiliar ou de um recurso complementar. Não, não é possível, ok? Também é fundamental que em todos os documentos o psicólogo resguarde os cuidados com o sigilo profissional. Então, às vezes, quando a gente vai descrever, por exemplo, uma entrevista, é fundamental que a gente cuide com as informações, porque alguém que vai ler não necessariamente poderia ter acesso a um nível de informação que a pessoa lhe falou. Então, às vezes, o seu cliente, o seu paciente, o seu avaliando, ele vai trazer informação num nível super detalhado, ele vai falar nomes, né? Ele vai falar possivelmente nomes de empresas, nomes de pessoas. E você precisa tomar cuidado com o sigilo das informações ali. Se for necessário, né, se for necessário, é fundamental referenciar material teórico técnico, e as referências devem ser colocadas preferencialmente em nota de rodapé, observando a especificidade de cada documento. A depender do documento, vai ser sugerido que as referências bibliográficas que você utilizar sejam colocadas em nota de rodapé. Em alguns documentos, a referência ela ocupa uma seção do documento. Então vai depender do documento que a gente está falando aqui. De todas as formas, e independentemente do documento, todas as laudas devem ser numeradas. Ok, pessoal? Alguns princípios da linguagem técnica do documento.
O documento psicológico constitui instrumento de comunicação e tem como objetivo registrar o serviço prestado pelo psicólogo. Portanto, o psicólogo, quando redigir o documento psicológico, ele deve se expressar de maneira precisa, ou seja, não deve usar palavras que deem duas possibilidades de interpretação, né? Então, ele deve se expressar de forma precisa, expondo o raciocínio psicológico resultante da sua atuação profissional. Deve haver um raciocínio psicológico por trás. O texto deve ser construído com frases e parágrafos que resultem de uma articulação de ideias, caracterizando uma sequência lógica de posicionamentos que representem um nexo causal resultante do seu raciocínio. Veja, o seu raciocínio ele precisa aparecer como uma linha que ligue os seus parágrafos. Simplesmente uma coleção de parágrafos sem uma relação entre eles, sem uma conversa com o leitor, não é uma maneira precisa de se expressar. E também não expõe raciocínio psicológico. Então, veja, simplesmente ter um parágrafo atrás do outro, um parágrafo embaixo do outro num texto, sem que tenha um desencadeamento lógico entre eles, não constitui nexo causal, ok? Não constitui articulação de ideias. Então é fundamental que isso fique claro. Muitas vezes nós temos um texto aparentemente ele é bonito, mas quando você vai ver, ele é um Frankenstein numa cara de princesa. Ou ele é um livro de recortes, né? A linguagem escrita, ela deve se basear nas normas cultas da língua portuguesa. Então, veja, não podemos ter erros de grafia, né, pessoal? Erros de escrita, erros de concordância, erros de digitação também não. Os documentos psicológicos devem ser escritos de forma impessoal, na terceira pessoa, com coerência que expresse a ordenação de ideias e a interdependência dos diferentes itens da estrutura do documento. Então, se um parágrafo, alguma coisa que você não que você colocou não ajuda na compreensão daquele caso, na compreensão do seu resultado ou da conclusão que você fizer no seu documento, ele está desnecessário ali, né? Os documentos psicológicos não devem apresentar descrições literais dos atendimentos, salvo quando essas descrições forem justificadas. Então, às vezes, a depender da situação, é necessário colocar eu perguntei, ele respondeu, eu perguntei, ele respondeu. Mas não é assim que deve acontecer. Isso seria esse tipo de descrição literal dos atendimentos é só se for efetivamente justificável. Caso contrário, ele deve ser evitado ao máximo. Ok, pessoal? Aqui entra o nosso poder de síntese. Ok, pessoal? Alguns princípios éticos. Na elaboração de documento psicológico, o profissional deve basear suas informações sempre no código de ética. Então, veja, além da resolução 006/2019 do CFP, também precisamos conhecer o código de ética da psicologia. Ok? Ao psicólogo é vedado o uso de instrumentos, técnicas e experiência profissional de forma a sustentar um modelo ideológico de segregação dos diferentes modos de subjetivação. A ideia, pessoal, não é você utilizar o conhecimento da psicologia, os testes, para dizer assim, viu, ele merece ficar preso, viu, ele é um bandido. A ideia não é essa. Ok, pessoal? A ideia não é essa. Sempre que o trabalho exigir, o psicólogo, mediante fundamentação, ele pode vir a intervir sobre a demanda, né? E para isso ele vai construir um projeto de trabalho junto com aquela pessoa. Então também é um princípio ético que a gente deve saber. Muitas vezes a gente vai fazer uma avaliação psicológica, vai gerar um laudo e vai colocar lá no final encaminhamento da demanda. E eventualmente é o próprio psicólogo que faz o laudo que vai continuar, vai, digamos, fazer um trabalho psicoterapêutico com esse avaliando. Isso deve ser, enfim, a gente deve tomar cuidado nesse sentido. É dever do psicólogo também elaborar e fornecer documentos psicológicos sempre que for solicitado, ou quando finalizado o processo de avaliação psicológica. O laudo, pessoal, por exemplo, o laudo você precisa entregar. Não há, pode ser até um laudo oral, mas o laudo você precisa dar para a pessoa. Okay? Os demais documentos, você vai depender da solicitação do seu cliente, do seu paciente. Porém, sempre que você fizer uma avaliação psicológica, ok, você deve fornecer alguma devolutiva para essa pessoa, certo? E assim,
Ainda que não seja uma avaliação psicológica, sempre que você fizer um trabalho com alguém e o sujeito lhe solicitar uma devolutiva, você deve dar essa devolutiva para ele, ok? Mas não é coisa para a gente se preocupar agora, não é tópico para se preocupar agora, ok, pessoal? Bem, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Psicologia, com a última resolução, né, quais são as modalidades de documentos que os psicólogos podem emitir? O psicólogo pode emitir declaração, o psicólogo pode emitir atestado psicológico, o psicólogo pode emitir relatório, que pode ser um relatório do psicólogo especificamente, ou um relatório multiprofissional, que tem mais do que um profissional psicólogo, ou eventualmente diferentes profissionais, médicos, fono, professor, enfim, o laudo psicológico e o parecer psicológico. No encontro de hoje, nós vamos ver o que é a declaração, o atestado psicológico e os dois tipos de relatório. E a gente vai ver a estrutura de cada um deles. No nosso próximo encontro, a gente vai ver sobre o laudo psicológico e o parecer psicológico, ok, pessoal? Bem, a declaração. O que é a declaração? A declaração é um documento escrito que tem por finalidade registrar, de forma objetiva e sucinta, informações sobre a prestação de serviço realizado ou em realização, e vai abranger as seguintes informações. A declaração pode tratar do comparecimento da pessoa atendida ou de seu acompanhante, o acompanhamento psicológico realizado ou em realização, ou também informações sobre o tempo de acompanhamento, dias e horários, né? Você, na declaração, não pode colocar, registrar sintomas, né, situações ou estados psicológicos na declaração, ok? A declaração é simplesmente um declaro que fulano compareceu. Bem, qual é a estrutura da declaração? Vai ter um título, e o título geralmente é declaração, a exposição do texto, o nome da pessoa atendida. Aqui a gente deve tomar cuidado com a identificação, que pode ser o nome completo ou o nome social completo. É sempre a partir para todos os documentos, pessoal. A gente na psicologia, ok, vai estar aberto a colocar o nome social completo daquele ser humano, certo? Não exatamente vai ser o nome de registro dele, né? Então vamos colocar o nome da pessoa atendida, a finalidade, a descrição ou o motivo desse documento, né? Para que é importante essa declaração, e informações sobre local, dia, horário e duração do acompanhamento psicológico. E encerra o documento com a indicação do local, a data da emissão e um carimbo em que conste o nome completo do profissional ou o nome social do psicólogo, no caso, né, acrescido de sua inscrição no CRP e assinatura. Ok? Então, uma declaração é um documento muito simples. Essa é a estrutura. O título, declaração, aí você vai colocar um texto, né? Fulano, informo, declaração. Declaro para os devidos fins, então aqui é a finalidade, eu declaro para a sua empresa, declaro para o professor, declaro para a justiça que o fulano está fazendo acompanhamento psicológico e tem feito esse acompanhamento, se for referente, né? Se for fundamental, especificar os dias, os horários, a duração do acompanhamento e encerra com o local Florianópolis, dia 24 de março de 2020, seu carimbo com seu nome completo e sua assinatura e seu CRP. Ok, pessoal? O atestado psicológico é um documento que certifica, veja, a declaração declara, né? É uma coisa simples. O atestado ele certifica com fundamento em um diagnóstico psicológico uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico, com a finalidade de afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. O atestado ele também visa comunicar o diagnóstico de condições mentais que incapacitem a pessoa atendida com fins de justificar faltas e impedimentos, justificar estar apto ou não para assumir certas atividades específicas, por exemplo, manusear arma de fogo, dirigir veículo motorizado no trânsito, assumir cargo público ou privado, entre outros, após realização de um processo de avaliação psicológica. Então, veja, na declaração, não necessariamente você precisa da avaliação psicológica. Digamos, a pessoa foi até você e ela quer levar uma declaração para alguém de que ela compareceu no atendimento. Isso é a declaração. O atestado, você já vai atestar algo sobre alguém. Né? Então, que a pessoa ela pode ou não manusear arma de fogo, que ela pode ou não dirigir veículos motorizados, que ela pode ou não assumir esse cargo.
Então, para isso, para você fazer uma afirmação desse tipo, né, é fundamental que você realize o processo de avaliação psicológica. Né? Ou também, o atestado ele pode solicitar o afastamento ou a dispensa, né, de uma pessoa no trabalho, ou mesmo, né, de suas obrigações em termos de faculdade, de escola, certo, pessoal? Ainda sobre o atestado, diferente da declaração, o atestado, portanto, ele resulta de uma avaliação psicológica. É responsabilidade do psicólogo atestar somente o que foi verificado. Ok, pessoal? Não se atesta aquilo que não foi avaliado, aquilo que você acha. Achismo não é uma técnica válida pelo CFP. A emissão do atestado deve estar fundamentada no registro documental. Daqui para frente, pessoal, daqui para frente que eu falo desse documento em diante, você precisa registrar, ter todos esses documentos registrados com você. Desde as entrevistas, precisa ter o registro, os testes que ele respondeu, as observações que você fez. É como se nós fizemos estamos fazendo com nossos colegas de sala, né? A gente fez entrevista, a gente está aplicando HTP, vai aplicar o palográfico. Tudo isso você deve manter com você, como se fosse uma pastinha com o processo dessa pessoa. E a gente vai ver que você precisa manter esses documentos, esse processo por 5 anos. O CFP pode lhe pedir, pode fazer uma fiscalização no seu consultório, ou enfim, nos seus documentos, e lhe pedir todo esse documental, ok? Então, eu, por exemplo, nessa disciplina, vou fazer um pouco de CFP com vocês. Né? Eu vou solicitar, eu vou querer ver os documentos que atestem que você fez aquele laudo com base em testes, em observação, que você tem esse registro documental, certo? Então, veja, a emissão do atestado é fundamentada no registro documental, né? Não isentando o psicólogo de guardar esses registros pelo prazo estipulado nessa resolução, que no caso é de 5 anos. Ok, pessoal? Qual a estrutura do atestado psicológico? Tem um título, chama Atestado Psicológico, a identificação, né, da pessoa, do sujeito, né, do indivíduo que solicitou esse atestado. O solicitante, veja, a identificação do indivíduo que solicitou, ou melhor, do indivíduo que passou pela avaliação psicológica. O solicitante não necessariamente é o indivíduo que está fazendo. Né? Por exemplo, você pode ser um psicólogo que vai atestar se a pessoa tem capacidade ou não para armas de fogo, para portar armas de fogo, para trabalhar dentro desse tipo de serviço. Né? Então, veja, quem vai lhe solicitar é uma empresa terceirizada, é a Polícia Federal. Então, o solicitante é a Polícia Federal, é a empresa terceirizada, empresa de segurança. Né? Mas na identificação é a pessoa que está passando pelo trabalho com você. Então, vamos ter o título desse documento, que é atestado psicológico, vamos ter a identificação da pessoa que está sendo atendida e vamos ter a identificação do solicitante. Quem solicitou o documento? E a gente vai especificar se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, por empresas, por instituições público-privadas ou pelo próprio, né, usuário, se for o caso. A finalidade. Qual que é a razão desse documento? Qual é a finalidade desse documento? É atestar a capacidade para dirigir veículo automotor? É atestar a capacidade para portar arma de fogo? Certo? Também vamos apresentar as descrições das condições psicológicas do beneficiário do serviço psicológico, advindos do raciocínio psicológico e do processo de avaliação psicológica. Então, aqui na descrição a gente vai apresentar como que o sujeito se mostrou nos instrumentos, né? Nos instrumentos psicológicos que a gente utilizou com ele. Na sequência, a gente faz um encerramento, na sequência do atestado psicológico, a gente faz o encerramento, colocando local, data. O encerramento é igual para todos os documentos, tá, pessoal? Local, data, carimbo com seu nome completo, nome social, no caso do psicólogo, né? Acrescido do seu CRP. Todas as laudas devem ser numeradas e rubricadas da primeira até a última lauda. A declaração, que foi o primeiro documento que a gente viu, geralmente ele tem uma página só. Então você não precisa rubricar, porque você vai ter na página a sua assinatura. Do atestado psicológico em diante, são documentos que costumam ter 3, 5, 6 páginas, depende do documento. Então, todas as laudas são rubricadas, da primeira até a penúltima, e como você vai assinar, né, o documento lá no encerramento, ou seja, na última página, não precisa rubricar e assinar a última página.
ok? O relatório psicológico é o terceiro documento que nós estamos vendo, né? Então, vimos a declaração, vimos, a declaração, vimos o atestado e agora vamos ver o relatório. O relatório é um documento que, por meio da exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo. O relatório visa comunicar a atuação profissional do psicólogo em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos ou intervenções, né? Mas não tem como finalidade produzir um diagnóstico psicológico, ok, pessoal? O relatório não tem essa função. O relatório psicológico é uma peça de natureza e valor técnico-científico. Ele deve conter, portanto, uma narrativa detalhada e didática, com precisão e harmonia. A linguagem utilizada deve ser acessível e compreensível ao destinatário, respeitando os preceitos do Código de Ética. O relatório deve ser construído com base no registro documental, sempre, ok, pessoal? E ele não corresponde, não deve ter descrição literal das sessões, dos atendimentos, do acolhimento realizado, salvo quando isso se justificar, ok? O relatório também precisa trazer explícito a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do profissional, técnico-científico que o profissional utilizou, né? E as conclusões e recomendações que ele faz. Veja, o relatório ele não tem a função de produzir diagnóstico, ok? Ele é mais simples que o laudo, ok, pessoal? Ele é muito mais simples do que o laudo, na verdade. Qual é a estrutura de um relatório psicológico? Vai ter o título, relatório psicológico, a identificação da pessoa ou instituição que foi atendida, nome completo, nome social completo, o solicitante, quem solicitou o documento, a finalidade do documento, qual é a descrição, né, a descrição da razão ou motivo do pedido, e aqui também nós vamos ter, dentro do campo da seção identificação, nós vamos ter o autor, que daí seria o nome completo de quem está produzindo o relatório, que no caso é o psicólogo com seu CRP. Então veja, o relatório psicológico, a primeira seção chama-se título, a segunda seção chama-se identificação, a terceira, que daí vai ter todos aqueles 4 pontos que estão ali mencionados, e a terceira seção chama-se descrição da demanda, e o psicólogo vai colocar o motivo que fez com que esse sujeito realizasse a busca pelo processo de trabalho que foi prestado. A quarta seção chama-se procedimentos. Aqui o psicólogo vai apresentar um raciocínio técnico-científico que justifica o processo de trabalho, né, que ele prestou com esse sujeito, especificando o referencial teórico-metodológico que fundamentou suas análises, interpretações e conclusões, também com base em registro documental, ok? Veja, você aplicou entrevistas, você aplicou HTP, você aplicou, enfim, alguns instrumentos, então você vai ter registro disso, você vai ter os resultados dessa pessoa. Você aplicou o teste, você tem observações sobre esse sujeito, você tem uma análise sobre os testes aplicados, certo? Aqui também, nos procedimentos, nós vamos citar as pessoas ouvidas no processo de trabalho desenvolvido, as informações objetivas, né, que você obteve através de testes, enfim, o número de encontros e o tempo de duração do processo realizado. A quinta seção chama-se análise. Aqui na análise você vai trazer as principais características sobre esse sujeito e a evolução do trabalho realizado, baseando-se em um pensamento sistêmico sobre todos os dados colhidos. A análise deve apresentar fundamentação teórica e técnica, e é vedado ao psicólogo constar no documento afirmação de qualquer ordem sem identificação da fonte de informação ou sem a devida sustentação em fatos ou teorias. Então eu não posso dizer que, por exemplo, esse sujeito ele é de tal forma, ou ele se apresenta de tal jeito, ou esse sujeito é neurótico, esse sujeito é psicótico, esse sujeito é obsessivo. Eu não posso trazer uma informação nesse sentido sem que eu tenha uma racional para isso, ou sem que eu tenha um dado, um resultado de um teste ou de mais do que um teste, ok? A linguagem do relatório psicológico ela deve ser objetiva e precisa, especialmente
porque a gente se trata de informação de natureza subjetiva, né, pessoal? A sexta seção chama-se conclusão e ela vai descrever as conclusões do processo, a partir do que foi relatado lá na análise, considerando, sempre trazendo, né, a informação da natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo, né? A partir daquilo que o sujeito se apresentou durante o processo de avaliação ou durante as observações realizadas. A gente não pode falar por ele sobre toda a vida dele, né? Também na conclusão pode constar encaminhamento, orientação, sugestão para a continuidade do atendimento ou do acolhimento, e a gente vai fazer aquele encerramento que vai acontecer em todos os documentos, local, data e o carimbo com o nome do psicólogo e seu CRP. Um tipo específico de relatório é o relatório multiprofissional. No relatório multiprofissional, né, esse relatório ele é resultante da atuação do psicólogo em contexto multiprofissional, podendo ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, porém preservando sempre a autonomia e a ética profissional de cada um dos envolvidos. E o psicólogo, para produzir um relatório profissional, ele vai produzir da mesma forma que ele produz um relatório psicológico, ok? Ele vai ter que ter algum outro cuidado que eu vou mencionar na sequência, mas no geral é a mesma forma de relatar, de fazer um relatório multiprofissional, ele faz naquilo que a gente viu na forma de elaborar um relatório psicológico. As informações para o cumprimento dos objetivos da atuação multiprofissional devem ser registradas no relatório em conformidade com o que institui o Código de Ética do Psicólogo. Então, por exemplo, num relatório multiprofissional, você vai ter outros profissionais lendo aquilo que você está trazendo. Então, a gente deve tomar muito mais cuidado com o sigilo, né, pessoal? Veja, qual é a estrutura de um relatório multiprofissional? Vai ter o título, chamado, só que no relatório psicológico, o título é relatório psicológico. No relatório profissional, o título é relatório multiprofissional. A segunda seção vai se chamar identificação e ela é idêntica à seção de identificação do relatório psicológico, né? Vamos apresentar a pessoa atendida, o solicitante, a finalidade desse relatório e o autor, no caso o psicólogo com seu CRP, a descrição da demanda, o que motivou a busca pelo processo de trabalho prestado, os procedimentos que foram feitos a partir do registro documental, né? Isso exige o registro documental. A análise, aqui na análise tem um diferencial que é assim, você vai fazer a sua análise a partir do registro documental, né, a partir das técnicas que você empregou, o HTP, a partir do HTP eu trouxe isso, a partir do palográfico eu observei aquilo, a partir da entrevista eu observei aquilo. Né? Aqui, cada profissional vai fazer uma análise separada. E daí pode ter subtítulo com o nome profissional, com o nome do profissional e a sua categoria. Então, por exemplo, digamos que eu estou trabalhando eu e um fonoaudiólogo. Então, lá na seção de análise vai ter análise. Aí um subtítulo Jefferson Pires, psicólogo. No HTP eu observei isso, no palográfico eu observei aquilo, na entrevista eu observei aquilo. Aí, digamos, um subtítulo. João Pereira, fonoaudiólogo. Na análise X ele observou aquilo, através do método tal ele observou aquilo. Né? E aí, para cada profissional, a gente faria um subtítulo com o nome dele e a sua categoria profissional. E aí, na conclusão, né, você vai descrever a sua conclusão da mesma forma que você descreveria a sua conclusão num relatório psicológico, cuidando com sigilo, claro. Mas, ao mesmo tempo, vai ter aí um aspecto de conclusão feita em conjunto. Essa conclusão vai ser realizada em conjunto. Né? Então, considerando que os dados do psicólogo e os dados do fonoaudiólogo, os dois, né, há uma conclusão aqui no sentido de, certo? Há uma conclusão em conjunto. Aí pode constar encaminhamento, orientação. E nesse caso, o encerramento vai constar com o local, data, o carimbo, o nome do psicólogo e seu CRP, e pode constar também o carimbo e o nome, né, do fonoaudiólogo e seu carimbo do conselho de fonoaudiologia. Né? Mas aqui o que está em jogo mesmo são os dados do psicólogo. Veja, nós vimos a declaração, voltando aqui do começo, nós vimos a declaração, vimos o atestado, vimos o relatório psicológico e vimos o relatório multiprofissional.
Falta a gente ver o relatório psicológico e o parecer psicológico. Nós vamos tratar desses dois documentos na próxima videoaula, na videoaula da semana que vem. Ok, pessoal? Mas ainda não acabamos a aula de hoje. Com relação à guarda de documentos, ok? É fundamental que você guarde todos os documentos por 5 anos. Então, tudo aquilo que você está coletando com o seu paciente, no caso, trazendo para a dinâmica da sala que nós estamos fazendo. Tudo aquilo que você está coletando com seu colega, você vai guardar num arquivo, num processo, ok? A responsabilidade pela guarda do material é do psicólogo, certo? Esse prazo ele vai poder ser ampliado, esse prazo de 5 anos, por determinação judicial. Então, às vezes, por exemplo, nos concursos públicos, né? É possível que os documentos derivados da avaliação psicológica de um concurso, como tem pessoas que entraram com processo e os processos podem levar mais do que 5 anos, os responsáveis pelo concurso público, os psicólogos que aplicaram os testes e que avaliaram, enfim, que geraram um laudo, eles têm que manter isso por mais do que 5 anos, ok? Com relação ao destino e envio dos documentos, né, você fez uma avaliação psicológica, você gerou um laudo, você gerou um parecer, você gerou uma declaração, né, o documento deve ser entregue diretamente ao beneficiário da prestação do serviço psicológico, né, ou o seu responsável legal na entrevista devolutiva, ok? É obrigatório que o psicólogo mantenha protocolo de entrega de documentos, com assinatura do solicitante, comprovando que ele efetivamente o recebeu e que se responsabiliza pelo uso e sigilo das informações contidas no documento. Então, sim, você precisa ter um livro de um protocolo de entrega. Não exatamente um livro, mas você precisa de alguma forma ter a assinatura e a data do sujeito dizendo o dia que ele recebeu esse documento. Ok? E os documentos produzidos poderão ser arquivados em versão impressa para apresentação no caso de fiscalização do CRP. Ok? A validade dos documentos. O prazo de validade do conteúdo do documento escrito ele deverá ser indicado no último parágrafo do documento. Geralmente, a validade ela é circunstancial. Né? Então, por exemplo, não tem validade temporal. Esse laudo tem validade para esse concurso público, ou esse laudo tem validade para essa demanda, porque a demanda é aquilo que está lá na seção de solicitação. Né? Então, o juiz me solicitou para, ou digamos, o solicitante ele é uma empresa de segurança privada e me solicitou uma avaliação para saber se o sujeito que vai está pretendendo trabalhar como segurança privada, se ele pode portar a arma, né? Então, a avaliação essa avaliação que você produziu e esse documento dessa avaliação, ele vai ter validade para esse processo seletivo, ok? Então, isso já fica meio que estabelecido, assim. Por exemplo, daqui a 5 anos, essa pessoa não pode pegar esse laudo e chegar lá digamos, uma nova entrevista de emprego e utilizar essa informação dizendo que ela ainda segue válida, né? Não, na verdade ela é válida somente para essa situação. Então, se você passa num concurso público, se você fez um concurso público, por exemplo, teve uma etapa de avaliação psicológica e você foi aprovado, aí daqui a 2 anos você faz um novo concurso público e você não poderia utilizar os dados dessa avaliação psicológica para esse novo concurso público, né? Então, ela é circunstancial, ok, pessoal? A entrevista devolutiva é aquele momento em que a gente devolve, entrega para essa pessoa, né, o documento derivado da avaliação psicológica. Para a entrega do relatório e laudo psicológico, é dever do psicólogo realizar ao menos uma entrevista devolutiva. Veja, aqui a gente está falando do relatório e do laudo. Então, o relatório e laudo, a gente dever, veja o verbo, dever do psicólogo realizar ao menos uma entrevista devolutiva. Nos demais documentos, né, é recomendado, sempre que solicitado, realizar a entrevista devolutiva. Mas veja, relatório e laudo, lamento psicólogo, mas você deve realizar uma entrevista devolutiva para entregar o documento à pessoa, para tirar dúvidas, para sanar possíveis questionamentos. Tá certo, pessoal? Veja, pessoal, esse foi o conteúdo do nosso encontro de hoje. No encontro da próxima semana, nós vamos verificar como que elaboramos um laudo e um parecer e vamos utilizar as informações que vocês estavam agrupando no exercício do dia 17 de março da aula passada para começar a fazer o nosso laudo. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula.